Olá a todos. O mercado DeFi descentralizado, ou DeFi, é como o velho oeste da era digital, um lugar de oportunidades imensas, mas também de uma competição brutal e invisível. A pergunta que guiou esse projeto foi: em meio a milhões de transações, é possível usar a inteligência artificial para encontrar os sinais de poeira, para detectar as operações de arbitragem que definem esse mercado? Meu nome é Alfredo e esse projeto é a resposta para essa pergunta. Caçadores de anomalias IA não supervisionado no mercado DeFi, um projeto de machine learning de ponta a ponta. Primeiro de tudo, vamos definir qual é o campo de batalha. Vou dar uma breve introdução do que eu estou lidando, de qual é a batalha, qual é o campo de batalha antes de definir qual o problema e a solução. Primeiramente, o que é DeFi? Para compreender nosso projeto é essencial entender o universo DeFi, que funciona como um sistema financeiro global na blockchain, similar a Ethereum. Nesse modelo, bancos e bolsas são transformados em código, operando 24 por 7, sem autoridade central. As trocas de ativos digitais ocorrem em corretoras descentralizadas, as DEXs, como Uniswap, SushiSwap, em vez de bolsas tradicionais. Existem também as SEXs, né, que são as corretoras centralizadas, que seria nesse caso a Binance, a BIPA, mas no meu caso eu estou utilizando as DEXs, né, que são as corretoras descentralizadas. O que é arbitragem nesse contexto? A arbitragem é um conceito financeiro antigo que se baseia em lucrar com diferença de preço de um ativo em mercados distintos. Um exemplo clássico envolve a compra de dólar a R$ 5 em uma casa de câmbio e a venda a 5,1 em outra, garantindo um lucro sem risco. No nosso projeto, as casas de câmbio são diferentes DEXs e o nosso bot busca essas pequenas variações de preço entre elas. O que é um flash loan? O DeFi introduziu o empréstimo relâmpago, permitindo que se faça arbitragens de grande volume sem a necessidade de capital inicial elevado. Funciona como um cheque especial mágico, onde um smart contract pega um empréstimo, realiza operações e paga de volta na mesma transação. Se o empréstimo não for pago, a transação é revertida, facilitando operações de alto volume e eliminando barreiras de entrada. Por que esse projeto pode ser lucrativo? O mercado é competitivo, a lucratividade depende de prever comportamentos que criam oportunidades, não apenas de encontrar as óbvias. Nosso projeto é lucrativo porque usamos uma inteligência artificial não supervisionada para analisar as transações, detectando as anomalias que desestabilizam o mercado e geram janelas de oportunidade, em vez de apenas buscar as oportunidades buscando eventos que as geram. Problema. A primeira descoberta revela que a arbitragem simples entre corretoras é obsoleta, com a verdadeira ação agora ocorrendo em roteadores modernos, como o Uniswap V3. As transações elas são caixas pretas, utilizando uma função genérica que oculta os swaps reais, dificultando a análise tradicional. O novo desafio é treinar uma IA que identifica as transações de arbitragem pela sua linguagem corporal. O que isso quer dizer? Essas caixas pretas, elas são o contrato e tudo especificado, como foi feita, para que endereço foi levado, a quanto o valor, enfim, tem informações úteis, que seriam úteis para criar novas features. Mas essas caixas pretas, elas são criptografadas e é muito difícil de tentar abrir elas, entendeu? É, o usuário, ele se conecta no roteador, né? Ele manda um pacote para o roteador, a caixa preta, e executa o swap. Aqui na Etherscan, é uma página que você consegue ver as transações que foram feitas ultimamente. Então, seria uma ótima base de dados, só que por não ser atualizado e por depender de uma API, isso traria limitações para o projeto. Então, é bom para ver como acontece, ver quais informações são importantes dentro da blockchain e ter uma ideia das features que podem ser elaboradas. Então, eu poderia simplesmente baixar um arquivo CSV aqui, só que seria um CSV desatualizado. Afinal de contas, o mercado ele é 24 horas, então não tem como utilizar uma base de dados dessa forma. A solução. Um coletor de dados. Um bot em Go que se conecta diretamente à Ethereum Mainnet. Ele monitora os blocos em tempo real, filtra as transações destinadas aos roteadores mais importantes e salva os dados e salva todos os metadados enriquecidos, como taxa de gás, valor do input data completo, em um arquivo local. Então, eu conectei o, o coletor de dados, né, o SniperBot Main. Eu conectei ele num banco de dados. Eu acabei tendo. Funcionou. Eu estava coletando os dados em um banco de dados, né? Utilizando o Apache Kafka. Mas eu tive uma série de problemas de ambiente que, por falta de tempo, eu acabei por adotar uma outra abordagem. Ao invés de salvar os dados em um banco de dados, salvar todos nesse arquivo mainnet data.json. Tá? Os dados estão sendo salvos no arquivo JSON, basicamente isso. Isso traz limitações, claro. É, o arquivo ele vai ficar muito pesado. Se fosse utilizando um banco de dados, é, daria para daria para ser bem mais escalável, né? Seria bem menor, bem mais escalável, bem menos pesado. Mas eu fiz esse modelo, mas como o meu tempo estava encurtado e eu tive esse problema de infraestrutura, então para apresentar o trabalho eu optei por adotar essa abordagem de salvar os dados no JSON.
A análise, a engenharia de features. Com os dados em mãos, utilizamos o Jupyter Notebook para transformar dados brutos em pistas comportamentais para a IA. A principal feature desenvolvida foi a gorjeta de urgência, Priority Fee, que indica quanto o usuário pagou a mais para acelerar sua transação. A hipótese é que o bot de arbitragem apagam gorjetas significativamente mais altas. O gráfico mostra que, enquanto a maioria paga pouco, há uma cauda longa com as taxas muito altas, indicando potenciais anomalias. Como você pode ver aqui, isso daqui é um print do notebook. Daqui a pouco eu vou mostrar o notebook completo, como foi que ele ficou, o VS Code e o próprio projeto que está rodando nesse exato momento. Então, isso aqui é um print do notebook. Nesse momento em que eu tirei o print, eu tinha, tinha armazenado 3.270 dados. Foram criadas essas features, né, o GasLint, PeerToFee, Input Data Size, e foram criadas as features. E ficou assim, a distribuição de gorjeta de urgência em, na, no gráfico, na contagem e tal. Enfim. O modelo não supervisionado. Para identificar anomalias, utilizei um modelo de aprendizagem não supervisionado Isolation Forest, que aprende o que é normal sem um gabarito. O modelo separou o dataset em 345 transações normais e 37 anomalias. Vale notar que eu fiz o slide primeiro e depois que eu tirei o print. Então aqui vai estar dizendo 345 transações, mas no fim são aquelas 3.000. Mas esse print aqui ele está atualizado. Ele está dizendo que está com 37 anomalias, mas na verdade aqui ele identificou 327 transações com anomalias em potencial. Então esse print aqui já é de o modelo utilizando uma base de dados um pouco maior. As anomalias apresentam, em média, uma gorjeta de urgência e um limite de gás muito maior do que as transações normais, confirmando nossa hipótese. A IA encontrou nossos alvos, né? Que são os alvos que têm uma alta probabilidade de ser uma transação de arbitragem, que são essas transações que a gente quer identificar. É, esse é o fim do slide, mas eu vou mostrar como foi que ficou o, o projeto aqui no VS Code. Então, o projeto aqui ele está separado em algumas pastas. A pasta de análise de dados, o SniperBot, que é o coletor de dados e executor. Ele não só coleta os dados, mas também ele executa o comando de consultar o modelo para decidir se aquela transação é uma anomalia ou não. Então, o modelo já foi salvo, como você pode ver aqui em Data Analysis, já tem algumas versões do modelo. Um smart contract aqui. Basicamente, essa pasta eu criei ela porque para você executar a transação, né, o trade, você precisa dar deploy em um contrato. E para dar deploy no contrato, você precisa criar um ambiente, testar se o contrato está funcionando, dar o deploy no contrato. Então, essa pasta, ela gerencia a parte do contrato em si. Ela não, quando você ativa o run all bat aqui, não ativa o smart contract. A única coisa que, quando você roda esse programa, o que vai trabalhar vai ser o SniperBot, que vai coletar os dados para o data analysis, né, para eu trabalhar ele no Jupyter. E com isso, eu criar as features, criar um modelo ideal, e o próprio SniperBot, ele vai consultar o modelo para executar a transação, né, o trade. No caso, ele não está executando o trade agora no momento, porque eu deixei comentado a parte de executar. Então, esse projeto ele não está 100% finalizado, mas para o que diz respeito, o que eu acho para um projeto de faculdade, eu acredito que isso seja suficiente. Claro que eu vou dar continuidade nesse projeto, eu acho ele muito interessante no mercado DeFi, enfim, mas ele não está concluído. Enfim, eu vou mostrar como ficou o notebook. Ele já está aqui rodando, como você pode ver, tem esses três terminais aqui. Esse é o terminal do notebook, esse é o terminal do Runalbat. Ele, quando você clica lá no Runalbat, ele executa isso daqui e executa em ordem cada um dos códigos, né? Aqui é o cérebro IA, né? É a API, né, do modelo. Está no ar no momento, está rodando nesse servidor local. E aqui é onde a mágica acontece, né? Aqui é onde os dados vão sendo salvos. Quando você executa o Runalbat, ele vai conectar o nó Ethereum, ele estabelece a conexão e fica coletando os dados e filtrando que os dados que eu quero, porque na blockchain vários tipos de transações são feitas, não só as de contrato, né? Existem transações simples, existem transações de NFTs, existem vários tipos de transações e não é todas que me interessam. Então, o papel do coletor é justamente isso, filtrar os dados que eu quero e armazenar no JSON. Até agora, como esse modelo ele ainda tem
poucos dados, então ele não está sendo o ideal na questão de encontrar oportunidades. Ele ainda não está sendo o ideal nessa questão. Então, ele, caso aparecesse uma oportunidade, já deveria aparecer impresso aqui, oportunidade encontrada, e tentar executar a transação. Só que como está comentado, não vai executar. É, então, vou mostrar o notebook para você ver como foi que ficou. Então, esse é o notebook. Aqui é onde eu é, importo as bibliotecas necessárias. Aqui é onde eu carrego o dataset. Como você pode ver, ele está carregando o arquivo JSON. É, ele carrega o dataset, né? Ele cria as features. Como você pode ver, é o mesmo gráfico do slide. Ele treina o modelo e ele identifica as transações com anomalias, que são os potenciais alvos. O que acontece quando ele detecta uma anomalia? O que é para acontecer quando ele detecta uma anomalia? Ele executa um comando que vai mandar um flashbot, né? Que isso já é outra tecnologia da área do DeFi, que é um flashbot, que é uma biblioteca que utiliza bots muito velozes que se comunicam diretamente é, com as mineradoras e colocam na frente da lista de espera, né? Que é o mempool. Nesse caso, eu não estou lendo os, as transações que já foram confirmadas na blockchain. Os dados que eu estou coletando não são as transações já confirmadas, são a fila de espera para ser confirmada, que é o mempool. Então, eu estou vendo um passo à frente do que vai acontecer, que afinal de contas é um bot que vai predizer, né? Esse é o intuito do modelo, é predizer se a probabilidade da transação ser bem executada é viável. É basicamente isso. E aqui é onde salva o modelo, né? Então, professor, é basicamente isso. Eu mostrei para você como é que ficou aqui o terminal. Eu não criei um front porque eu não achei que fosse necessário. É, então, é isso. Muito obrigado e é isso.